Meu avô sempre foi um homem calado, daqueles que olham o horizonte, com os olhos cheios de lembranças, que a gente nunca vai entender por completo. Cresci ouvindo pequenos pedaços das histórias dele, mas teve uma que me marcou para sempre, e que, sinceramente, me faz pensar 2 vezes antes de pegar estrada à noite. Ele costumava contar que nem tudo o que se vê na beira do asfalto é humano, e que às vezes a estrada guarda as almas de quem nunca conseguiu chegar ao destino. Eu já era adulto quando ele decidiu me contar essa história inteira. Estávamos sentados na varanda, numa noite fria, com o barulho do vento e o cheiro de café recém-passado. Ele disse que nunca havia contado aquilo para ninguém, porque por muito tempo achou que tinha enlouquecido. Mas a verdade, segundo ele, é que há mais mistérios no caminho do que nas cidades, e que uma das piores experiências da vida dele aconteceu em 1979, quando trabalhava como caminhoneiro e fazia o trajeto entre Santa Maria e São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Era um trecho de estrada praticamente deserto naquela época, cercado por mato fechado e com pouquíssimos postos de apoio. À noite, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração bater. E foi exatamente numa dessas viagens, em plena madrugada de inverno, que ele jurava ter cruzado com algo que não era deste mundo. Naquela noite, o avô contou que saiu do posto por volta da meia-noite, levando uma carga de madeira. O céu estava completamente encoberto e uma neblina densa começou a cair pouco depois. Ele sempre dizia que odiava dirigir na neblina. É como se o mundo acabasse a 5 metros do para-brisa, repetia. Depois de uns 40 minutos, ele percebeu algo estranho. O rádio começou a chiar e o farol pareceu perder força, como se a escuridão ali fosse mais pesada que o normal. A estrada, antes reta, agora parecia dobrar sobre si mesma. Ele jurava que passava pelo mesmo ponto várias vezes. O mesmo galho quebrado no acostamento, o mesmo marco quilométrico com o número apagado. Ele parou o caminhão, desceu e percebeu o silêncio absoluto. Nem o som dos grilos, nem o vento. Nada. Um silêncio tão denso que doía nos ouvidos. Foi então que viu uma luz pálida no meio da neblina, do outro lado da estrada. Parecia o farol de uma moto, mas vinha devagar demais. Ele acenou, achando que era alguém precisando de ajuda. E foi aí que tudo começou a dar errado. A moto parou a poucos metros dele, mas não havia som algum de motor. A luz tremia, como se fosse uma lamparina. Quando se aproximou, ele viu que não era uma moto. Era uma figura humana segurando uma lanterna antiga, vestida com roupas que pareciam de outra época. E o rosto? O rosto estava coberto de lama. O homem não dizia nada. Ficava parado, apenas apontando a lanterna para o chão, como se quisesse que o avô o seguisse. "Moço, o senhor está bem?" Ele perguntou, mas não teve resposta. A voz do avô ecoou na estrada, e o som voltou como se tivesse batido num muro invisível. Então a figura começou a andar vagarosamente para dentro do mato. O avô, movido por um misto de curiosidade e medo, seguiu até a beira da estrada. Ali, entre as árvores, havia uma velha placa caída no chão. Ele se abaixou para ler. Estava enferrujada, mas dava para entender. Trecho interditado desde 1954, deslizamento fatal. Foi quando o avô percebeu que o chão estava repleto de cruzes improvisadas, cobertas de musgo e terra, e a lanterna agora iluminava algo diferente. Uma placa de metal meio enterrada com o nome Antônio F. Silveira, gravado, o mesmo nome que ele usava, completo. Ele jurava que gelou por inteiro, antes que pudesse reagir. Ouviu um barulho metálico, o som de um motor sendo ligado, mas vindo de dentro do mato. E então, de repente, o vulto da lamparina se virou. O rosto estava agora iluminado. Não tinha olhos, só buracos escuros, como se o tempo tivesse comido o que restava da carne. O avô correu em disparada para o caminhão, tropeçando, com a respiração falhando.
Quando olhou pelo retrovisor, a figura ainda estava lá, parada no meio da estrada, olhando direto para ele. E a luz da lanterna piscava, acompanhando o ritmo do motor do caminhão. Ele dirigiu sem parar até o amanhecer, com as mãos tremendo no volante. Só foi parar quando avistou um posto de gasolina. Saiu do caminhão cambaleando e foi direto falar com o frentista. "Cara, tu não vai acreditar no que eu vi ali para trás", disse ele. O frentista ficou pálido. "Tu pegou a estrada velha, né? Aquela da neblina. Aquilo lá tá interditado há mais de 20 anos. Tchê. Um caminhão caiu lá no barranco. O motorista morreu na hora. Nunca acharam o corpo, só a lanterna que ele usava." O avô ficou sem voz. Só conseguia pensar no nome da placa e na semelhança absurda com o dele. O frentista mostrou um jornal velho emoldurado na parede, com uma manchete amarelada. "Motorista Antônio. Silveira morre em deslizamento na BR antiga. Corpo desaparece com a carga." Ele jurava que era o próprio rosto na foto. A mesma expressão, o mesmo olhar. Desde aquele dia, ele nunca mais passou por aquela rota. E toda vez que via neblina, deixava o caminhão parado até o tempo abrir. Anos depois, quando contou isso para mim, as mãos dele ainda tremiam. Disse que às vezes acordava no meio da noite ouvindo o som de um motor fraco e o farol piscando pela janela. Meu avô morreu há alguns anos, mas até o último dia jurava que o que viveu naquela estrada era real. Hoje, quando passo por aquela região, ainda existe uma placa enferrujada com o aviso: trecho interditado, risco de deslizamento. E de madrugada, alguns motoristas dizem ver uma lanterna antiga balançando no meio da neblina, como se alguém ainda procurasse o próprio corpo. Talvez seja só coincidência, ou talvez algumas almas realmente nunca consigam sair da estrada. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal Lua Cheia, deixar o like, comentar o que achou desse relato e compartilhar com quem ama. Histórias de terror realistas. Na próxima Lua Cheia, talvez eu conte outra história que o tempo tentou apagar.